Então vamos que vamos falar de São Paulo, porque o São Paulo perdeu mais uma vez o Campeonato Brasileiro, vem fazendo um Campeonato Brasileiro absolutamente ridículo, pífio. A gente precisa saber que o São Paulo tem um pouco mais de dificuldade pelo não é nem montagem, né? Desmonte do elenco que esse time sofreu de um ano para o outro, e por conta das lesões que o time teve também. Mas assim, eu não esperava um Campeonato Brasileiro tão abaixo como o São Paulo está fazendo. Perder em casa do Mirassol, aí vai jogar contra o Bahia, é facilmente batido, tava 2-0 ali, diminuiu com o Luciano no final, mas eu queria entender, Murilão, qual que é a tua visão sobre esse Campeonato Brasileiro? A gente vai falar daqui a pouco sobre os sorteios também do São Paulo de Libertadores e Copa do Brasil, quero também saber a sua opinião, mas sobre o Brasileirão especificamente, essa derrota, e também sobre o trabalho do Zubeldia nesse contexto todo, como é que você vê? Eu acho que assim, né, como um primeiro comentário, eu peço até pro torcedor São Paulino ser um pouco paciente comigo, com os meus comentários, né, vamos lá. Eu não vou chegar aqui passando pano pro Zubeldia ou para qualquer um que esteja lá jogando o Brasileiro. Boa. Mas a gente tem que entender que, assim, é uma opinião minha, assim, eu vim pensando no caminho, converso com eles aqui no off. Eu acho que garoto, não gosto nem de usar a palavra moleque, porque moleque acho que, assim, é um pouco mais descompromissado, né? Mas eu gosto de usar a palavra garoto. São Paulo, em 2021, quando tinha o Crespo, e o Crespo foi demitido no Campeonato Brasileiro, tinha um meio de campo, assim, formado por Luan, Lisiero, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes, tudo moleque, né? Garoto da base de Cotia. E nessa partida, exclusivamente, eu vou falar desse jogo contra o Bahia, tinha Rian Francisco, tinha Lucas Ferreira, o próprio Pablo Maia, que é um jogador da base, o setor defensivo nem tanto, mas depois no segundo tempo aí tem Matheus Alves, o próprio Luca entrou, Rian Francisco, né, tendo essa oportunidade como titular. Eu acho que esse momento vai tudo na culpa da diretoria, né, por conta da montagem do elenco, e o São Paulo tá pecando por isso, por assim, ter disputado Copa do Brasil e Libertadores nessas fases anteriores e largado o Brasileiro. Mas eu acho que isso é, assim, inadmissível, né? Para o São Paulo largar o Campeonato Brasileiro, já vem de um bom tempo aí, desde 2017, teve 2013 também, que perigou de cair para a segunda divisão, né? Não caiu, o time se reergueu no decorrer do campeonato. E eu não sei se esse ano pode se reerguer depois da volta, né? Depois do Mundial. E eu tenho que tomar cuidado, acho que precisa de reforço. Até uma comparação. Ano passado, o Corinthians estava brigando para não cair. E depois que saiu da Sul-Americana e da Copa do Brasil, focou no Campeonato Brasileiro e teve as vitórias. Não é que eu tô pedindo pro São Paulo sair da Copa do Brasil e da Libertadores. Não. Isso não mesmo, porque não, mesmo eu pedindo, acho que a diretoria já colocou como uma meta a Libertadores e a Copa do Brasil. Entende que o time do São Paulo é um time copeiro, é um time que pode brigar na Libertadores e na Copa do Brasil. A gente pode comentar sobre o trajeto, né, do possível do São Paulo até uma possível final, e o brasileiro largou. Fez isso ano passado também, quando estava na Libertadores, ali na Copa do Brasil, que foi eliminado pelo Atlético Mineiro, e esse ano está um pouco perigoso. Eu acho que, assim, culpa do Zubeldia, eu não consigo, na bola, no tático, no campo, eu não consigo culpar o Zubeldia. São Paulo joga mal, mas o São Paulo até cria algumas oportunidades e chega lá na frente e não tem força para atacar. É só o Luciano. É meio que um desespero, né? No final de semana deixou claro de que o Luciano, ele pegava a bola e queria resolver sozinho. Abriu espaço, ele chutava. Muitas das vezes tinha um defensor do Bahia na frente e a bola explodia. Então, assim, ele tá tentando fazer tudo que pode. Colocar o Rian Francisco para jogar. Eu vi muita gente, eu não sei vocês, essa é uma polêmica que eu vou gostar de entrar aqui agora, porque você entra naquela outra rede social de um X, né? Que tem um X. Que tem um X. Cara, eu entro lá, eu saio com dor de cabeça. Eu também. Eu tenho que tomar um remédio depois que eu saio daquela rede social. E volta, né? Por quê? Porque tem torcedor escrevendo lá, o exterminador do futuro não coloca o Rian Francisco. Exterminador do futuro, cara. Como se ele fosse o cara que fosse acabar a carreira do Rian Francisco. Aí eu venho aqui na parte tática, na parte física, na parte sem ser torcedor, de analisar o Rian Francisco. O torcedor de São Paulo que tá em casa, agora vai parar e vai analisar comigo.
sabe que base é diferente. Não tem nada a ver base com profissional. O Rian Francisco não tem altura, não tem físico, força, eu falo assim, né, de ser parrudo pra Ser centroavante. pra ser centroavante, pra aguentar a porrada. Felipe, entra nessa discussão comigo. O que o Abel fez quando o Endrick, logo após o Campeonato Brasileiro, acho que ele começou a jogar no final do Campeonato 2022. Brasileiro, e aí ele teve a chance no ano que foi campeão 23. contra o Água Santa, né, 23. Começo do campeonato, teve um jogo... Foi 0-0 no Allianz Parque, São Paulo e Palmeiras. Sim. O Arboleda engoliu o Endrick. Por quê? Por causa do físico. Você domina, já tem um cara ali pra chegar e um cara muito maior do que você. Cara, fisicamente isso a gente joga bola. Tanto A que gente sabe. no final daquele ano o Endrick tava gigantesco. Também, você vai evoluindo. Acho que pra Jogou pra caralho. hoje, o Rian Francisco é um pouco precipitado de assim, jogar toda a responsabilidade pra ele. E aí uma coisa que até me preocupa, né? Já voltando àquele negócio de elenco. Caleri tá machucado. O André Silva é o titular. E isso acho que com méritos, né? Ele foi contratado para ser o titular, para ser o reserva imediato do Caleri, né? Teve um investimento lá com Vitória de Guimarães, não foi pouca coisa. E o Rian Francisco eles estão preparando para ser esse substituto. Só que imagine se o André Silva tá suspenso no primeiro jogo, é expulso contra o primeiro adversário que a gente vai falar lá na Colômbia. Vai colocar o Rian Francisco para jogar no Morumbi contra o time colombiano, você acha que aguenta, cara? Não. Vocês acham que aguenta? Se tiver pênalti, ele dá uma Então, cavadinha. então, se ele fizer isso e fizer o gol, o moleque vai subir, né? O ego, a torcida, e vai precisar de mais chance, como ele tem agora um pouco mais de chance, mas tá acabando, né? Mas o que o Zubeldia vai fazer, velho, se os principais jogadores estão machucados, né? Ele tá tentando colocar ali na posição do Oscar o Matheus Alves, não rende. São Paulo Aí vai volta com o contratar, Luciano. Eu não vi O que eu quero até... entender é o seguinte, Não até vai que contratar. ponto, assim, a gente sabe que a diretoria fez um mau trabalho, até porque também tem uma questão ali de contenção de gastos, a gestão do Casares nos primeiros anos foi bem deficitária em termos Ele financeiros. abriu mão de vender jogador E aí- na fase que estava na É. Copa do Brasil, que acho que o Pablo Maia poderia Sim. ter sido vendido, e aí trouxe o Lucas e o Rames. E teve déficit nos balanços, déficits bastante profundos nos balanços, que prejudicaram, e agora ele tá tentando, de alguma maneira, fez um plano já para pagar os juros que são de curto prazo e o caramba, e, cara, assim, diminuiu o valor, o preço mensal do elenco, a folha salarial. Por isso que o São Paulo vendeu muitos jogadores e contratou muito pouco. E, claro, quando você faz isso, você tem um time titular que é considerado interessante, mas aí os caras machucam, porque o calendário é uma merda. Os gramados são uma merda, a organização é uma merda, e aí o que acontece? O São Paulo acaba precisando de jogar com os moleques da base, e me parece que muitos deles não estão tão preparados assim, e é absolutamente normal também, porque eles Claro. vão oscilar. Claro. O meu ponto é, dito tudo isso que a gente falou aqui da diretoria, o Zubeldia passa ileso, porque, estamos falando de um cara que classificou o time para as oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, com tranquilidade. Tá vivo em 3 competições, embora o brasileiro esteja mal. Ou, assim, a maneira como o São Paulo tem jogado no Brasileirão também é culpa grave do Zubeldia. Porque hoje eu vejo, entrando nessa mesma rede social que você, cara, parece uma batalha dos caras que... Eu acho que todo mundo tá errado, tá? Os Ninguém caras lá gosta os do caras Zubeldia que na amam rede o social. Zubeldia, que é Zubeldia, Deus no céu, Zubeldia na terra, e os caras endeusam o cara como se o cara fosse... Tem muita gente que endeusa o Zubeldia, melhor trabalho desde não sei lá quando. Eu acho tem gente, exagero. e tem Carência, gente, né? Não, e tem gente também que tira o cara pra merda. Esse cara não é um lixo de técnico, exterminador do futuro, como se ele fosse contra a base e tal, que também não é o caso. Eu acho exagero dos dois lados. Você pensa o que do trabalho do Zubeldia? Eu acho que assim, ele tá tentando arrumar o time do jeito que ele pode. É até nítido nas coletivas dele que ele dá uma prioridade para Libertadores. Eu sinto isso, eu consigo... E acho que para vocês também não é nenhuma novidade de que o torcedor do São Paulo ama Libertadores. Torcedor do São Paulo, muito tempo eu mesmo ouvi, a torcida é modinha, só vai em Libertadores, no Brasileiro tá vazio. Eu já ouvi muito disso, mas é mentira, porque no Brasileiro a média de público já deu de um bom tempo. Acho que até por conta disso, de estar passando por sufoco de rebaixamento, a torcida que conduz, torcida que apoia, não abandonou o time. Sempre esteve lá. Então acho que isso é meio assim válido dizer que o São Paulo só pensa na Libertadores, mas gosta mesmo.
Eu senti isso. E assim, eu falo isso do fundo do meu coração, de que senti porque eu fui a primeira vez que o São Paulo voltou para Libertadores lá em 2004, né? Estavam alguns anos sem disputar Libertadores depois dos 2 primeiros títulos. E a torcida, ela, de 2004, 2005 com o título, aí foi disputando mais vezes, né? E ama mesmo a Libertadores. O Zubeldia, ele dá muito na cara isso. E aí fica perigoso também para lembrar um caso mais recente, o Dorival, que largou o Campeonato Brasileiro e focou na Copa do Brasil. Ganhou, legal, mas e se Mas perde? é que o desempenho do Dorival também no Morumbi era muito bom. E o São Paulo tá perdendo em casa Mas agora com o no Zubeldia. Morumbi, na Copa do Brasil. Não, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo ganhou um jogo só fora de casa, pô. Foi contra o Bahia. Se não Contra o fosse, Bahia. se não fosse o desempenho do Morumbi, o São Paulo tinha caído. É. Com uma vitória só fora Mas de casa. jogava mal o time também, vou te falar. mas- Assim como joga mal no Brasileiro. Parece alto. que larga, né? O Zubeldia, eu acho que... Você acha que o São Paulo perdeu a chance de pegar o Dorival e deixar o Dorival? Não. Ou não, você não se arrepende? Não, eu São acho Paulo que fez assim, certo. eu acho que o São Paulo fez certo de manter o Zubeldia, tem que dar esse tempo pra ele. Ele, ano passado, pegou o time do Dorival e foi mudando, né? Foi deixando do jeito que ele gosta, que é totalmente diferente do jeito que o Dorival joga. É só você ver São Paulo e LDU, quando o São Paulo perdeu para a própria LDU na Sul-Americana, a LDU do Zubeldia. A torcida estava até chamando a LDU, o Zubeldia acha que o São Paulo é LDU, que é retranqueiro. Cara, o torcedor do São Paulo, se parar para analisar aqui agora, os 4 zagueiros, 5 zagueiros são os melhores jogadores do elenco.